Boa noite a todos. Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, só agradecer a cada um de vocês aqui presente, graças a Deus. Que essas energias curadoras cheguem a cada um de vocês, presente, aos filhos que não conseguiram estar aqui, mas que essas energias de cura cheguem até eles. Hoje a palestra é da mentora Lisandra, é sobre a diferença da caridade e a piedade. Muitos de vocês vão estar aí fazendo a pergunta, o que é caridade? O que é piedade? Então, hoje vamos estar estudando junto com a mentora Lisandra a diferença de cada uma delas, para vocês dar uma refletida, e graças a Deus. Vamos entrar em sintonia, Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, vamos fazer o convite já para a mentora Lisandra, dar início à palestra, e graças a Deus. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês possam fazer os perguntadores também. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença da caridade e piedade. Na visão espírita, a piedade é uma virtude que precede a caridade e ambas são que precede. A caridade e a piedade são irmãs que nos aproximam de Deus. Então aqui nós vamos aprofundar mais no que é a caridade e a piedade. Antes, porém, apresentamos algumas considerações preliminares para facilitar os entendimentos e colher os ensinamentos necessários. A piedade caracteriza-se por um sentimento de compaixão e de misericórdia diante dos sofrimentos alheios, podendo se manifestar de diferentes formas, desde que a precursora da caridade que nos aproxima dos anjos, auxiliando a enfrentar e superar as provas e expiações da vida, assim como a julgadora condenatória e mentirosa que nos torna inoperantes em face das aflições alheias. A piedade impulsiona a caridade, quando despertam o sentimento de compaixão e de misericórdia, no sentido de movimentar o amor ao próximo. O amor em ação para ajudar, consolar e levantar o nosso semelhante a seguir em frente.
Independentemente de suas faltas, de seus erros ou equívocos existenciais, nesse contexto, as pessoas aflitas e sofredoras não cruzam os nossos caminhos por acaso, pois alguma razão haverá para estimular as nossas reações de benevolência e caridade. As circunstâncias impostas pelos fatos. A piedade precursora da caridade depara-se com os infortúnios dos corações aflitos dos nossos semelhantes, motivando-nos a afastar o egoísmo, o orgulho e a indiferença para agir com a caridade que salva, libertando a alma dos sentimentos inferiores que atrasam a nossa evolução moral e espiritual. Pela lei de ação e reação, tudo aquilo que fazemos voltará para nós mesmos. Este é um dos motivos para que tenhamos piedade para com os nossos semelhantes, já que muitas vezes necessitamos dessa mesma piedade. Graças a Deus. Aqui, como no início foi falado, né, que são a piedade e a caridade são basicamente a mesma coisa. Só que a piedade é mais quando você se coloca no lugar do outro. Quando você tem aquela igualdade com o próximo. Acontece nos momentos que você coloca uma pessoa próxima ou talvez um desconhecido de uma certa forma, está ali passando por um sofrimento e você tem a compaixão de querer ajudar, sente aquele mesmo sentimento que a pessoa. Mesmo você não estar passando por aquilo, você sente ali uma vontade de querer ajudar. Uma vontade de, como se diz, querer ajudar, nem que seja com uma palavra amiga, com um abraço, você sente no dever, né, de ajudar. Se você não ajudar aquela pessoa, você fica até ruim, sente como se fosse você mesmo passando naquela situação. E a caridade é mais com, assim, acredito que seja mais com mais bens materiais. A caridade é mais quando você compartilha um alimento, compartilha uma roupa. E tem compartilhar palavras, esses atos, mas creio que é nessa diferença que são esses atos que causam toda a diferença. Dando continuidade. Achamos que somente Deus e os outros devem ter piedade para conosco, mas nós não temos a mesma obrigação de ser piedosos para com o próximo. Não raro, em nossas orações pedimos piedade e misericórdia a Deus, mas no cotidiano agimos pelo egoísmo, pelo orgulho e pela indiferença diante dos sofrimentos dos nossos irmãos, que precisam de ajuda. Aqui fala que nós queremos piedade, mas muitas das vezes não praticamos o ato da piedade, não fazemos uma oração, não nos colocamos ali no mesmo, como se diz, no mesmo patamar que o outro, de eu sentir o mesmo sofrimento que aquela pessoa está passando e querer fazer o possível e o impossível para ajudar aquela pessoa. Como me disponibilizando, fazendo uma prece, tirando um pouquinho do meu tempo para dedicar àquela pessoa. E aqui fala muitas das vezes do orgulho e do egoísmo, que nós, por sermos seres humanos e falhos, muitas das vezes, deixamos a desejar nessa parte do egoísmo. Nós queremos ser sempre superior.
Em momento algum queremos nos diminuir ou me colocar lado a lado com o meu parceiro, porque por medo também, né, de me sentir falho ou do que os outros vão pensar. E aqui vem falar que isso está totalmente errado. Se eu tô em terra buscando evolução, se eu quero buscar aprendizado, quero buscar sabedoria, venho à procura da melhora, eu tenho sim que ajudar o próximo, tenho sim que me posicionar no lugar do próximo e falar assim, colocar o próximo em minhas orações, transmitir o amor, a paz e os conhecimentos e tirar um pouquinho do meu tempo. Talvez aquela pessoa fale, ai, mas eu nem devo ajudar aquela pessoa porque ela tem tudo. Ela não precisa de nada. Mas aquela pessoa quer um abraço, aquela pessoa quer uma conversa, aquela pessoa quer um pouquinho, um aconchego, muitas das vezes aquela pessoa não tem. E aquela pessoa se perde buscando, e esquece que o que ela procura está dentro dela. Ou aquela pessoa pode ser orgulhosa. E eu tenho sim que mostrar a ela que ela precisa do meu apoio, precisa do meu abraço, precisa de uma conversa amiga. Então, a parte do orgulho aqui quer dizer isso, que muitas das vezes a gente deixamos de ajudar o próximo por uma pequena falha nossa. Porque, mas aquela pessoa vive tão bem, aquela pessoa não precisa de mim. E pelo contrário, talvez aquela pessoa precisa, como se diz, precisa mais do que você imagina. E dando continuidade, a piedade a piedade que nos aproxima dos anjos é a que conduz à caridade incondicional, sem julgar e condenar os que precisam de consolo, como disse Jesus. Não necessitam de médico não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. O Espírito Miguel, em o Evangelho segundo o Espiritismo, diz: discorrer sobre a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais, tem um certo amargo. É certo, esse encanto porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos, mudamos também. Não traz as pungentes decepção do vazio, que estes últimos deixam após si. Envolve o penetrante suavidade, que enche de júbilo a alma, a piedade. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina, tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina foi estabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeteram, ele tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que
frugais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, daquele que dispõe em vossa alma a humildade, a beneficência e o amor do próximo. É a piedade que vos comove até as estranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impede a lhes entender a mão para socorrê-los e vos arrancar lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos porque o espetáculo de suas almas misérias lhes perturbariam, pois antes a existência alacre temei, conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fetida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contrato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo que põe em vibração todo o ser, o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se enternece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes de emoção e de reconhecimento para vós se dirige docemente antes de se fixar no céu, em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é um melancólico, mas celeste percurso da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã, e cujos benefícios ela separa e enobrece o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec. Em piedade filial. O mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe é corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e sua mãe, mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso. Tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral, esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, e também assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes repousos na velhice e cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância, sobretudo para com os pais sem recurso e
e que se demonstre a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grandes coisas porque dão aos seus pais o estreitamento necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais íntimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável? Ainda bem, quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar carro, o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa, será então os pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Deles a mãe, vendido o leite quando os amamentavam, contou, porventura, suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam. Não, os filhos não devem a seus pais pobres só os estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada superfluos, as solicitudes, os cuidados, uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial. Grata a Deus aí, pois daquele que ouvida o que deve aos que amparam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato será punido com a ingratidão e o abandono será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houve feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de Jesus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-los, não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda-se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem. Se não, digam mal do próximo, se esqueçam e perdoe os agravos, se ame até os inimigos. Qual maiores não hão de ser essas obrigações? Tratando-se de filhos para com os pais, devem, pois, os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que talvez não passe de simples falta. No primeiro caso, pode ser considerado um crime. No segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Aqui quer dizer que para a gente praticar o ato da caridade, e principalmente o da piedade, não só com os conhecidos, mas sim com a família. Muitas das vezes, principalmente com os pais, quando ficam idosos, né? Muitos não querem saber de cuidar, acaba tendo ali um abandono. Acredito que quando ficam idosos é a hora de retribuir tudo que o pai fez para vocês. Muitos têm ali, cuida dos pais, mas em troca querem bens materiais, cuida do pai só se dá carros, ou se manter a casa. Aí eu te dou moradia, mas o que eu vou ganhar com isso? E não, estamos, como se diz,
agora tem que deixar o pai e a mãe descansar e dar um retorno e cumprir a sua missão em terra. E aqui também fala pra gente honrar, né, os pais e a mãe e também os irmãos. Muitas das vezes a gente cuida tão bem dos outros, das pessoas de fora, mas e dentro de casa? Você tem servido, praticado esse ato de piedade? Você tem sido caridosos com os familiares, com o irmão, com o primo, com o tio? Muitas das vezes está passando por necessidade, a gente prefere julgar do que ajudar. E aqui, como foi falado no início, não devemos julgar. Temos que ajudar. Se chegou até nós, é porque teve um propósito. Devemos sim ajudar, nem que seja com uma mão amiga, com um abraço, ou com a palavra, e mostrar que está ali a todo momento para dar. Muitas das vezes eles nem estão precisando de bens materiais. Eles só querem ser amados, ter ali um aconchego. Muitas das vezes eles estão tendo essa fome, nem é de comida, nem é de alimentos. É aquela fome de amor, aquela sede de um abraço, de um aperto de mão, de poder se desabafar sem ser julgado. Estamos aprendizados para isso, para que podemos ser sábios, para acolher, para ser esse ombro amigo, para ser aquela pessoa ali que vai estar disponibilizando horários. Mas temos que ter também um tempo para nós. Mas também vamos ter esse ato de compartilhar. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra. O que o Senhor vosso Deus vos dará, porque promete Ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste. A explicação se encontra nessa palavra, que Deus vos dará, os quais suprimas na moderna fórmula do decálogo, que lhe alteram o sentido para compreendermos aqueles dizeres. Temos que nos reportar a situação e as ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Falhares Deus. Então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance, e como se dirigisse à criança, pôs-lhes em perspectiva o que os pôde satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto, a terra de Deus lhes dará, e a terra da promissão. Objetivo das suas aspirações, nada mais desejavam do que isso. Deus lhe diz que viverão nela longo tempo. Isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos. No entanto, ao verificar-se os adventos de Jesus, eles já tinham mais desenvolvidas suas ideias. Chegada a ocasião de receberem alimentos, menos groselha. O mesmo Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo.
lá e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando chama a observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Aqui quer dizer que você praticando a caridade, a piedade, você não vai receber uma recompensa aqui na Terra, mas sim lá no plano espiritual. Como se diz, você colhe o que você planta. Mas e aí? No fim, você revê a sua colheita, você praticou o ato do amor, você foi caridoso, você praticou o ato da piedade, você teve a compaixão pelo próximo. Temos que rever essas atitudes enquanto estamos aqui, porque no final iremos ver a nossa colheita e não iremos perceber que temos bons frutos, mas vamos voltar lá. Você não foi uma pessoa boa, você não praticou a caridade, você não compartilhou. E como você quer ter bons frutos, sendo que você não regou a sua plantação, sendo que você não, como se diz, teve mantimentos? E temos que sim praticar o amor, a caridade, e não vamos colher aqui na terra, mas sim no plano espiritual, sim no plano celestial. E eu venho aqui falar para vocês sobre, vamos observar, temos que ficar o tempo inteiro atentos ao nosso redor, se estamos praticando bem, se estamos sendo corretos, ou se estamos aqui apenas atrás de bens materiais. Eu quero subir na vida. Eu não vou praticar caridade, eu não vou compartilhar. Se eu compartilhar, a pessoa vai saber a mesma coisa que eu sei, isso vai me prejudicar. Pelo contrário, vamos ajudar os outros a crescerem, vamos ajudar os outros a evoluírem. E aqui fala perfeitamente natural. É o sentimento de compaixão pelos que precedem aflições inominadas no carreio das provações humanas. A dor mercadejando os interesses aflitivos convoca as atenções para as feridas que expõe no corpo, dilacerando dos que lhes caem nas malhas esperando socorro. Lágrimas copiosas gritando misericórdia aos ouvidos atentos. A musicalidade dos sofrimentos aguardam o lenço que lhes enxugue. Todas as expressões de infortúnio, soledade, falando baixinho, a necessidade de um abraço amigo, de uma companhia discreta e de um auxílio em forma de migalha de entendimento, a fim de diminuir o abismo do vazio interior. A viuvez e orfandade apresentando angústias e descritíveis na expectativa de compreensão, de modo a torna menos ácidos o cálice horrendo de desespero e de mágoa. A piedade fraternal, que é o amor em começo, filha dileta da caridade. Excelsa. Logo descobre como comparticipar de todo esse triste festival de angústia do cenário desolando das dores humanas. No entanto, muito difícil é a dádiva da piedade fraternal. A presunção, a soberba. Pelas características do que se revestem o presunçoso e o soberbo, a ira no que o cercam e o primeiro sentimento que investe
promovendo reações imediatas às suas atitudes ferinas. Ao lado do ingrato, assinalado pelo esquecimento de todo o bem que recebeu. A atitude próxima é a da revolta, que assoma no coração generoso do doador. Agora, ansioso por um pronto desforço, a agressividade desta ou daquela natureza compõe naturalmente um quadro de reações que os instintos engendram, oscilando entre a perspicácia da contrariedade ao azedume cruel do ódio, que consegue não poucas vezes roubar a paz, tiznando a lucidez do que lhes são vítimas indefesas. O sofrimento resignado nos compunge, a dor discreta nos comove, as lágrimas em silêncio nos chamam a compaixão. Mas é piedade também o ato de paciência ao lado do rebelde, do conduzido pelo corcel fogoso das paixões arbitrárias que nos humilham e nos aguiloa, zombando muitas vezes do nosso valor, com ignorância total da infelicidade que portam consigo. A piedade é um sentimento multiface que todos devemos agasalhar no coração, como é verdade que Jesus compadeceu da pobre mulher surpreendida em adultério, que ignorava a sandice atormentadora e a obsessão do que era objeto. Convém não esquecermos que antes a surra da ingratidão geral que o levou à cruz, o seu último pensamento e suas últimas palavras foram a rogativa ao Pai para que perdoasse os crucificadores e os traidores, pois que ele não sabia o que estavam a fazer, ensinando com a eloquência do exemplo a mais sublime página de piedade fraternal, que continua qual luminosa roteiro para o homem, através dos tempos sem fim, até o dia em que seja possível a perfeita fraternidade. Em Pai Nosso, no capítulo 107, mas é grande ganho a piedade com contamento. Fala-se muito em piedade na terra, todavia, quando assinalemos referência semelhantes virtudes, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ai, Judas, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher ignorante e má. Penalizo-me, conduto, esse irmão é grato e cruel. Compadeço-me, todavia trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca, ampara e desestimula, oferece boas palavras e lança répitos hostes, sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal, interessa-se excessivamente do bem, para descurar-se dele em troca de ninhárias, e saber que um minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusão e exigência. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos
de auxiliar alegremente não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semelhar o bem, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma e em verdade não sabemos de outra que nos possam trazer prosperidade ao coração. Aqui quer falar para a gente praticar a caridade, mas praticar a caridade e a piedade sem um ato de eu fiz isso para você, você me deve isso. Praticar de coração mesmo, vamos se entregar de corpo e alma para ajudar o próximo. No entanto, aqui, como foi os exemplos, né? Mas ajuda, mas é um homem viciado. Vamos ajudar sem julgamentos. Vamos servir ajuda, oferecer um pão, mas oferecer uma ajuda, um pão, uma palavra amiga, mas sem julgamentos, sem querer algo em troca. E muitas das vezes, sem ficar criticando. Olha ali, aquela pessoa precisou da minha ajuda semana passada. Mas olha como ela está. Ela nem lembra de mim. Mas minha parte eu fiz. A minha parte eu ajudei. Se ela foi boa, se ela vai me recompensar com me servindo ou não, é da parte dela. Eu vou olhar a minha parte. Eu vou olhar o que eu fiz. E o quanto é a minha evolução. Cabe a nós a ajudar sem julgar. Agora, se a pessoa que nos ajudou vai retribuir de uma maneira boa ou má, isso daí cabe a ela. E aqui vem falar, né, que a piedade é a compaixão pelo sofrimento do outro, é o amor fraterno que nos leva a sentir a dor do próximo, é a virtude que mais nos aproxima do Criador. É um sentimento que pode parecer incômodo, mas que pode auxiliar a resignação e a esperança. A caridade é a manifestação prática do amor ao próximo, é um princípio essencial para a evolução moral e espiritual da humanidade. É a virtude de amor ao próximo como amamos a nós mesmos. Vem aqui a encerrar, né, no final, né, para vocês entenderem realmente o que é piedade e caridade. E quero que vocês levam essa palestra de hoje como uma reflexão mesmo. Foi um pouquinho longa, eu até peço desculpa, mas foi a única palestra assim, que eu consegui encaixar o que certinho, né? O que é piedade e o que é caridade. Espero que não tenha dúvida. Se vocês têm alguma pergunta, querem complementar alguma coisa, fique à vontade. Mas quando a gente fala uma caridade com o outro, ia ser traída. O que vai dar? Eu acredito que vocês... Eu fico cansado de fazer, sabe? E os outros querem me ver pelas costas. O que eu faço? Mas isso aí você já fez a sua parte. Eu não guardo com ninguém, porque eu já fiz, eu fiz, já quiser me deu. Eu não guardo, mas sempre só quer me ver para trás, entendeu? Mas isso vai chegar. Eu quero fazer o favor, eu vivo ajudar os outros continuar ajudando, faz preces para essas pessoas. Eu não posso não, eu pessoas, pelo menos eu te ajudo. Você não quer me ajudar e quer me ajudar, eu entendo para quem me bateu. Deus não vai dar ali. Esse é o certo a se fazer. Faça uma prece, manda amor para essa pessoa e continuar ajudando. Você está plantando. No final, a colheita vai ser sua. Seja de bons frutos. Eu ajudo no meu ponto de vista, né? Eu ajudo muita gente, mas sempre tem uns que não agradece. Entendeu? Vai pegar o papo, né? Vai o papo, vai me ajudar, não. Você parece de outro, você não ajudou. Quando eu vou ajudar, é bom, melhor.
E Olha, eu fico feliz que eu vi uma pessoa, a pessoa está precisando, eu não poder ajudar. Entendeu? Eu não, o que eu já fiz, o que eu faço, o que eu já fiz, o que eu já fiz, e eu não estou tendo, eu entrego para Deus. Né? Deus vai pagar a pessoa, nem eu não. Entendeu? E convida a mentora a vir aqui na frente para complementar para a gente. Graças a Deus, né? Graças a Deus, tem que participar sim, né? Tem que compartilhar o amor, né? Igual você lhe diz, não é perdido não. Passa de coração, de amor, que você recebe sempre o dobro. A verdadeira caridade é essa, de você não esperar do outro, só doar. Tá? E você está fazendo muito bem, porque você, igual você lhe diz, né? Está sempre ajudando, e isso é maravilhoso, né? E você vai sempre estar recebendo, sim, as suas recompensas. Né? Não, graças a Deus. E eu não reclamo para quem me faz, entendeu? Sim. Os outros ele me deu prejuízo. O que ele me deu prejuízo, eu não dou graça. Sim. Olha que maravilha, né? Só a colheita é muito boa, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, hoje eu tenho uma mensagem, vocês vão entender a diferença da caridade, né, e a piedade. Eu tenho uma mensagem de uma filha dessa cidade, ela desencarnou algumas luas, e ela fala que, olha para você ver a linda história dessa filha, ela trazendo grandes exemplos a nós. Ela fala que ela teve uma perda de um filho, ela começou a sofrer com essa perda, com essa ausência desse filho, e ela quis prestar sua caridade. Só que aí, olha para você ver a diferença da caridade e piedade agora, que ela deixa esse exemplo a nós. E ela fala que quando ela iniciou, né, com sofrimento, e ela queria encontrar algo que fizesse ela colocar em prática para ela distrair, né? A maneira que vocês falam agora em terra, né? Uma maneira de desligar um pouco do sofrimento. Ela começou a fazer as costuras, né? Ela começou a praticar e ela começou a fazer as vestes. E sempre alguém chegava, só que ela não queria ouvir a história do outro. Isso ela não gostava. Ela às vezes doava o tecido, ela doava seu serviço ao outro, mas ela não queria ouvir ninguém. Ela não queria compartilhar de nenhuma história, porque ela achava que a dela, ela estava sofrendo e ela não queria mais ouvir a história do outro sofrendo. E muitas vezes chegava até ela, as filhas, né? E às vezes ia lá, às vezes para ter uma conversa com ela. E ela era já uma senhora. Ela fala aqui que é já uma senhora, e ela fala que ela começou a praticá-los, né? Também numa casa espírita. Ela tinha os estudos dela nessa casa espírita, e ela também doava a caridade nessa casa. Só que ela fala que a piedade ela não queria participar. Por quê? Ela não queria compartilhar a história dela com ninguém e nem ouvir ninguém. E ela achava que seria melhor dessa forma. Então, o que acontece? Ela praticava a caridade, né? Que era o ato de, por exemplo, material, e muitas vezes também, mas ela não queria ouvir, chegar mais próximo do outro. Igual a mentora Lisandra deixou essa diferença a vocês, né? Da caridade e piedade. Então, esse espírito, ele vem trazendo também esse grande ensinamento a nós. Aí ela fala que ela teve os estudos, né, nessa casa espírita, e ela falou que ela na cabeça dela que ela estava fazendo o melhor sempre, né? Que ela estava dedicando o tempo dela, mas ela não fez a piedade. Ela não abraçou seu irmão, ela não compartilhou as histórias, ela não colocou no lugar do outro, porque ela também não queria que ela estava sofrendo. E às vezes, se ela tivesse, e ela fala, se ela tivesse às vezes compartilhado a sua história, ela tinha ficado mais leve, né? E ela ia saber a dor do outro e ela ia amenizar a sua dor. Só que não. Olha para você ver que estamos em terra com grandes evoluções, né? E precisamos praticar, sim, a caridade, precisamos abraçar o nosso irmão.
E precisamos também ouvir. Então, igual a mentora Lisandra lhe diz, a piedade e a caridade andam juntos, são irmãos, só que são sentimentos diferentes. Vocês têm alguma dúvida? Vocês entenderam? Olha para você ver. Elas nos dizem que ela achava que ela estava fazendo o melhor em terra, que era a caridade, né? Ela doava o seu serviço, ela doava as vestes, por exemplo, chegava alguém lá e falou, olha, eu não tenho, por exemplo, uma veste para mim ir para a missa, ela fala aqui, né? Aí ela, rapidinho, ela já preparava essa veste para a pessoa ficar bonita, né? E ia para a missa. Mas se chegasse alguém e falava, olha, aconteceu isso, ela não queria compartilhar as histórias. Ela falava, olha, não, eu não quero te ouvir, eu estou cansada, minhas histórias já são tristes demais, eu não quero ouvir mais histórias tristes. Então, olha para você ver. Então, ela fala que depois da sua passagem, que ela entendeu que, às vezes, em terra, ela poderia ter o quê? Compartilhado a sua história, ter, muitas vezes, amenizado a sua dor, amenizado a dor do seu irmão, mas não. Então, assim, estamos aqui, né? Sempre aprender, e esses espíritos vêm trazendo aí um grande ensinamento a nós, porque eles estiveram em terra. Então, eles sabem a dificuldade de vocês em terra, de o quê? De evoluir, de reajustar, né? Então, o mundo terreno é muito delicado, é muito difícil para se viver, não é assim? São muitas cobranças, não é? É igual você lhe disse, muitas vezes você doa e as pessoas abusam de você, mas é assim. A caridade nós precisamos de quê? É doar sem nada em troca, sem esperar nada de retorno, é só doar. Um coração limpo, que você emana essas energias, ou material que você possa doar, ou um abraço, né? A caridade é o quê? É ato de amor, né? A caridade é ato de amor. Então, o que nós precisamos? Se você cumprimentar, é uma caridade. Se você abraçá-lo, né? É uma caridade. Então, assim, vamos começar. Esses são atos que, muitas vezes, deixamos passar despercebidos. Não abraçamos o seu irmão que está ao seu lado. Então, vamos fazer a caridade e a piedade juntos. Vamos colocar em prática na nossa vida. Vamos começar a dar valor àquele que está ao nosso lado, que confia em nós, que muitos saem, muitas vezes, distante e vai até você para receber uma palavra. E vocês, muitas vezes, se fecham, né? Não, vamos abrir seu coração, vamos abraçar seu irmão, vamos perguntar o que ele está sentindo, vamos ajudá-los. Porque, olha, no mundo terreno, são muitas doenças da mente. E muitas vezes essa doença da mente chega, por quê? Porque estamos só. Porque nós não queremos compartilhar com o outro. Nós guardamos isso para nós. Está nos fazendo mal. Está chegando de uma maneira a nós que nós estamos o quê? Perdendo as forças. E para isso precisamos o quê? Se unir, se abraçar. Precisamos o quê? Como lhe diz, vamos dar uma passeada, vamos sentar para conversar. E muitas vezes estamos dentro do próprio lar e distante, não é assim? Cada um no seu lugar. E muitas vezes nós não encontramos para abraçá-los. E muitas vezes como diz, nosso cantinho para servir ali, um café, né? Nós não temos tempo mais de conversar com o outro que está ao seu lado, que está na cadeira ao seu lado, porque você está sempre em pressa, que você tem muito a fazer, que você não tem tempo mais para nada. Vamos aproveitar a grande oportunidade aqui. Não vamos desperdiçar a nossa oportunidade de estar aqui em terra. Vamos aproveitar cada segundo, né? E quando a gente nos diz isso, muitas vezes, quando a gente fala da caridade, a Casa Bem-te-Vi tem mais de 3 anos, né? Tem mais de 3 ruas grandes. E o primeiro encontro nosso foi esse. Levar amor àqueles que necessitam. Nós aqui, nós não aceitamos material. Nós aceitamos a presença de vocês.
Nós estamos aqui para compartilhar. Nós estamos aqui para abraçar cada um de vocês. Né? Então, olha como é maravilhoso. Venha ao nosso encontro. Se vocês estão só em casa, venha a nós. Aqui, estamos aqui para amar vocês. Não importa o que vocês foi ontem, não importa o que vocês foi minutos atrás. O importante é agora que vocês estão aqui conosco. Né? Então, não desperdice a oportunidade de abraçá-lo. Não desperdice a oportunidade de doar seu amor. Abrace o seu irmão. Aproveite a oportunidade. Se vocês estão em terra, é porque vocês têm um grande propósito. O Cristo, ele trouxe nós em terra para esse momento de entregar, para caminhar junto com o seu irmão. É compartilhar. Né? Então, graças a Deus, agradeço, né, imensamente a presença de cada um de vocês. Né? Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, transmitindo as palavras de amor a vocês. Para mim é muito gratificante ver o rostinho de cada um de vocês. Eu sei a sua trajetória de chegar até aqui. Muitas vezes, né, programa de estar aqui, mas não dá certo. Mas estamos aqui emanando amor a vocês. Sinto amados, sinto colhidos, né, por todos os mentores. Estamos aqui para abraçá-los, né? E muitas vezes, esses julgamentos, né, muitas vezes vão olhar, hoje eu fiz tal situação, e o outro, às vezes, não vou compartilhar, porque o outro vai falar que eu estou errado. Não se importe. Comece a corrigi-los. Se você vê que você está errando, comece a errar menos. Vamos tentar acertar mais. Vamos não repetir os nossos erros de ontem. Se nós tem consciência que nós erramos, nós sofremos com esse erro. Então vamos corrigi-los. Tá? Eu estou aqui imensamente feliz, agradeço a todos os mentores, né, todos os médicos que estão aqui presentes, cada um de vocês, visitantes que estão aqui, né, os filhos que nos assistem, muitos estão aí compartilhando, né, conosco nesse dia de hoje. Graças a Deus. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, sinta amados, né, por mim e todos os mentores. Estamos sempre aqui para acolher, abraçá-los, tá? Não importa como você vai chegar até aqui, tá? Às vezes com o coração amargurado, com as tristezas, muitas vezes sem fé, mas estamos aqui para, como diz, amar vocês, para mudar o que vocês estão sentindo. O que nós podemos fazer é transmiti-lo, a fé e o amor a vocês, a luz divina na caminhada de cada um de vocês. Graças a Deus por isso. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder,